Boa tarde a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, mais um HTPC formativo, para nossos professores da EJA, para as nossas escolas. Estou aqui com a professora Sônia Couto, a nossa formadora aqui da rede. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo certo? Maravilha. Hoje nós vamos conversar sobre concepção de avaliação. Professora, nas próximas semanas aqui a nossa rede, né, as escolas de EJA vão entrar nos conselhos finais. Então a gente acha muito pertinente retomar um pouco com o grupo essa discussão sobre avaliação, porque sempre quando chega nesse período, o professor, para a gente, é um período de muitas dúvidas, muitas incertezas do caminho, né? Será que eu estou fazendo uma avaliação justa com o meu estudante? Será que tem algum critério aí que eu precisaria afinar um pouco mais? Será que eu estou sendo muito exigente? Será que eu estou considerando todo o percurso dele com ele mesmo? Será que eu preciso comparar eles com os demais? Né? O meu estudante demorou muito para retornar, mas agora está engrenando. Será que ele deve ficar? Deve ir? Os meus colegas não têm a mesma visão comigo sobre avaliação. Eu acho que o aluno avançou, mas tem gente que acha que ele precisa ficar um pouco mais. Então, assim, essas perguntas sempre acontecem com a gente durante sempre que tem uma tomada de decisão aí na vida escolar dos estudantes, né? Então, a gente achou muito pertinente conversar sobre isso, né? Trazer aí uma, uma reflexão, né? Dar uma alimentada no nosso grupo aí um pouco sobre concepção de avaliação. E aí, nada melhor do que você para conversar aqui com a gente, falar um pouco, trazer um pouquinho aí sobre esse tema. Por favor. Olha, só o fato, né, de ter essas questões do educador, da educadora, ter essas preocupações já é uma grande coisa, porque a reflexão sempre é muito boa para nos ajudar a encontrar respostas, né? Encontrar caminhos. Falar sobre avaliação é fundamental, né? Existem temas que precisam ser discutidos com frequência, planejamento, avaliação, porque de tudo isso depende a formulação de uma boa aula, uma aula que seja prazível, que seja significativa para o educando, e falar em avaliação é muito importante. Eu gostaria de começar essas nossas reflexões sobre a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, avaliando a própria avaliação, né? E vamos avaliar a avaliação a partir de uma questão. Você, educador, educadora, tem recordação de algum fato marcante do seu período escolar relacionado à avaliação? Em caso afirmativo, esse fato influenciou a sua prática docente? De que forma? Olha, quando eu faço essa pergunta nos encontros presenciais, a gente fica um tempão discutindo, porque muita gente tem histórias para contar sobre avaliação do seu período escolar. Então, a gente vê a dimensão que esse tema ocupa na vida das pessoas, né? A importância, porque eu, por exemplo, tenho um fato, eu fui, no terceiro colegial, eu fui mal avaliada, né? Durante o ano inteiro, não houve nenhuma intervenção do educador no sentido de perceber que eu estava tendo dificuldade, eu tinha dificuldade de matemática, e tirava péssimas notas. Fiquei para exame, no exame estudei, peguei um professor particular e consegui tirar uma nota 8, mas eu precisava tirar 10. E eu fui retida porque eu não alcancei a nota 10. Agora, um educador que consegue perceber o avanço, né, desse educando, que sempre tirava notas abaixo de 5, e né, nota 2, 3, 4, porque eu realmente tinha muita dificuldade com logaritmos, né, era a questão que eu estava estudando, e essa educadora não teve a sensibilidade de pensar, nossa, como essa educanda avançou, né? Ela tirava notas baixas, agora ela tirou 8. Então, ela avaliou pura e simplesmente que eu não cheguei no ponto que eu precisava chegar, mas não percebeu o avanço. Então, acho que esse é um fato marcante. E para mim, como educadora, isso influenciou muito a minha prática docente, porque cada vez que eu tinha que avaliar um educando, eu pensava, eu não vou repetir essa prática, porque eu sei onde ela vai chegar, vai levar, né? Porque eu sofri muito, é muito ruim você ter uma reprovação
de uma única matéria, né? E perceber que isso foi fruto até mesmo da falta de acompanhamento do educador. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa. Maravilha. É muito comum que essa visão bancária da educação, né? Então, durante todo o percurso escolar, o estudante é alvo de inúmeras práticas avaliativas em diferentes formatos, provas orais, provas escritas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, apresentação em seminários, correção de cadernos, observação de comportamento, aquelas provinhas surpresas que são, né, que pegam a gente no susto. Enfim, muitas dessas práticas elas são temperadas com uma inexplicável dose de sadismo, né? Porque ela lança mão de pegadinhas, de palavras de duplo sentido, de armadilhas, com o claro objetivo de desestabilizar o estudante, né? Isso sem contar no efeito, daquele efeito do dia da prova, né? Que fica aquela vigilância extrema, um ambiente de terror, de insegurança, enfim. É muito comum, né, isso acontecer, ou melhor, isso acontecia com bem mais frequência. Hoje a gente já não vê É isso que muito eu ia trazer, essa professora. prática, né? Felizmente. É isso que eu ia retomar, né? Porque, assim, hoje é muito menos comum a gente verificar esse formato, né? Esse formato de avaliação um pouco no sentido da aferição e da punição, né? Nós É, vivemos isso na escola, nós, né? isso, Mas isso. a gente acredita, assim, o que a gente tem conversado, tem dialogado ao longo desses anos, isso tem mudado, né? Mas ainda assim, a gente, mesmo que de forma intencional, a gente acaba reproduzindo, né, algumas práticas, né, que É resgatam um verdade. pouco isso, né? E aí a gente tem a questão do estudante da EJA, né? Porque o estudante da EJA, a gente fala muito, às vezes lá no ensino técnico, no ensino médio, a gente pega um pouco mais pesado, porque o estudante ele precisa ter uma exigência maior na questão da aprendizagem. O que a gente precisa ter um grande cuidado com a EJA, né? Lembrando que esse Sim, estudante que veio para a EJA, ele já veio de um histórico, seja por não ter direito à escola, de ter um histórico relacionado ao fracasso escolar, né? Tem estudantes, quando a sim, gente fala que vai dar uma prova, eles ficam extremamente nervosos, até mesmo na exato. escola. Às vezes ele não tem histórico, uma prova de classificação para entrar na escola, a gente precisa ajudar com que ele faça, né? Que dá aqueles brancos, né? Então, essa questão da avaliação ela tem que ser bem cuidadosa, principalmente com a EJA, né? É verdade. É muito bom hoje a gente perceber que houve um avanço grande nesse sentido. Mas sempre que eu falo, é engraçado, porque eu acho que é uma coisa comum nas minhas falas. Eu sempre gosto de reviver a história, né? Eu sempre gosto de me remontar a tempos passados, porque eles explicam muito do que é hoje, né? Então, eu quero trazer essa retomada justamente para isso. A professora Jussara Hoffmann, ela fez uma pesquisa e ela revelou que algumas pessoas associaram a avaliação a imagens de dragões, de monstros de várias cabeças. Quando perguntaram para essas pessoas, qual a imagem que você tem de avaliação? Para mim, a avaliação parece um monstro, um dragão de várias cabeças, enfim, túneis escuros, labirintos, carrascos. Vejam que imagem, né, que essas pessoas têm da avaliação. Então, essa tinham, né, na época que ela fez essa pesquisa. Então, tudo isso está ancorado numa visão de educação bancária, uma educação verticalizada, né, e que tem a aprendizagem como memorização dos conteúdos, muito distante do sentido que ela deveria ter. Então, essa forma de avaliar, né, causou inúmeros problemas, até de ordem emocional, contribuindo com a evasão, os baixos níveis de escolaridade no Brasil, se deve muito a isso, porque muitas vezes o estudante abandona a escola porque a avaliação era extremamente temerosa, né, para eles. Então, essa constatação acabou provocando a necessidade de se repensar a avaliação. Então, muitos estudos e pesquisas começaram a surgir no final da década de 80, né, e início dos anos 90. Então, hoje a gente tem aí uma série de pesquisas que mostram, né, como avaliar, por que avaliar, né? Então, no Brasil, a partir desse período, passou-se a falar com mais ênfase em avaliação emancipatória, diagnóstica, dialógica, formativa, mediadora,
avaliação institucional, avaliação de políticas públicas, avaliação de sistemas de ensino, avaliação continuada, avaliação simples, complexa. Então, começaram a surgir inúmeras perspectivas de avaliação e vários estudos mostrando, né, que foi se consolidando ao longo desse período a ideia de que a avaliação é um processo e não somente um produto. Sendo processo, ela ocorre ao longo da vida. A avaliação do processo, ela é sempre feita de forma dialógica, coerente com a praxis transformadora, e ela vai contribuir para localizar os avanços, né, os vícios do processo, a fim de superar os problemas eventualmente verificados. A avaliação é um exercício permanente e comprometido, tanto com o processo como com o resultado. Então, quando eu falo que eu só tirava nota baixa, né, eu tirava 2, 3 de matemática, porque eu não entendia logaritmo, a professora simplesmente entregava a prova e ficava por isso mesmo. E continuava a matéria. Em nenhum momento houve essa preocupação, né, de sentar ao meu lado, falar o que está acontecendo, o que você não está entendendo, o que você precisa, né, para avançar, porque você está estagnada aí nesse não saber. Né? O que preciso, o que eu, como educadora, posso fazer para contribuir para o seu avanço? Né? Isso não foi feito em nenhum momento. Então, durante todo o período, todo o ano, era sempre recebendo aquela nota baixa, e isso ia se repetindo, e eu ia muito bem nas outras matérias. Então, tinha um professor, o professor Aldo, que ele um dia conversou comigo, ele falou, o que acontece com você em matemática? A gente teve um conselho de classe e eu fiquei sabendo que você tira notas ruins de matemática. Como assim? Você tira notas ótimas comigo? O que acontece? Então, vejam, né, um outro professor que, percebendo a minha dificuldade, veio tentar entender o que acontecia. E eu falei, olha, eu não consigo entender o que a professora explica, então eu tenho essa dificuldade. E aí ele falou que no conselho de classe, todos os outros professores ficaram perplexos, porque eu era uma aluna que tinha boas notas nas outras matérias. Então, vejam aí a importância do conselho de classe e a importância do professor perceber, né, que o que acontece, então, com essa aluna, se ela está indo bem com todo mundo, se não vai bem na minha matéria. Muitas vezes, eu acredito até que pode ter acontecido isso com ela, dela ter ficado ainda com mais bronca de mim ainda, de achar que eu tinha desinteresse pela matéria dela. Então, claro que eu estou inferindo, não estou dizendo que isso é verdade, mas às vezes, se a gente não tomar cuidado, Fábio, a gente faz isso mesmo, sabe? A gente acaba levando para o pessoal, essa aluna é desinteressada, nossa, só tira nota baixa, não se preocupa, não... Né? Então, é muito importante o conselho de classe para que no diálogo o professor perceba, opa, peraí, então se ela tem nota boa com todos os outros professores e tem nota ruim comigo em matemática, o problema pode estar sendo nessa relação que eu estou tendo com ela, né? Nessa relação que não está sendo E às vezes, né, dialógica o Sônia, suficiente. também tem essa questão, né? Quando a gente fala que acho que isso que você trouxe é muito importante, né? A avaliação, ela trata-se de um processo. E quando a gente fala que a avaliação é um processo e não um produto final, a gente precisa ter claro o seguinte: a avaliação, ela só não deve ocorrer antes do conselho ou antes do pré-conselho. A avaliação, ela se começa lá no começo do semestre. O que é essa avaliação? É todas as estratégias de acompanhamento da aprendizagem desse estudante. Você pode relacionar isso com a participação nas aulas, forma dos trabalhos, a interação, a participação, as atividades que você desenvolve e também algumas avaliações, né, para você aferir. Então, é um conjunto que você elenca para você sentar ali na frente e falar, peraí, como é que está o desenvolvimento desse estudante, né? Então, quando a gente fala desse processo, é isso, né? Então, não adianta eu trabalhar 2 meses a minha matéria, meu conteúdo, eu não aferir em nenhum momento de que forma que esses estudantes estão aprendendo e chegar um pouco antes do conselho, peraí, eu vou pedir uma prova para verificar, né? Então, aí a gente acaba trazendo essa concepção da avaliação é um pouco equivocada, né? Porque você acaba Sim, pegando ali um recorte de uma exato, situação que muitas vezes não vai condizer com aquilo que o estudante produziu ao longo do semestre, né? exatamente. Por Ela é isso que é importante, injusta, né? por Nesse isso sentido, que é ela é importante a gente ter injusta. várias informações e vários dados, né? E quando eu sempre costumo citar alguns casos assim,
Por exemplo, a mesma coisa quando você vai para um conselho e você faz uma discussão. Nossa, a sexta série está com muita dificuldade, vai, português. Nossa, eles não vão de jeito nenhum. É uma sala fraquíssima, é uma sala que eu preciso, tem muita dificuldade. E aí você fica pensando, mas espera aí, o que está sendo trabalhado nessa série com esses estudantes? De repente, tal tema que é o que é esperado dessa sala dessa série, né? Só que muitas vezes a gente precisa rever, porque se essa sala não está acompanhando, eu preciso rever, né? De repente, retomar esses conteúdos, retomar essa proposta. Então, quando você falou dessa questão do estudante, que às vezes tem uma disciplina que ele não vai, eu fiquei pensando um pouco na questão das competências e das habilidades. Porque às vezes tem estudante que é brilhante É, em temas relacionados a humanas. E exatas, ele não vai. Tem estudante que eu vejo que ele é muito bom em cálculo, exatas, mas quando vai em arte, vai no processo de criar, ele trava. Então, exato, é importante a gente identificar também, né? E sem outra coisa, dúvida. o que o estudante vai fazer com essa aprendizagem, né? Eu acho que isso também, por exemplo, eu vou dar uma prova para ele de tal tema. Então, o que ele vai poder levar disso ali adiante? Então, tomar o cuidado aí para a gente não só apenas pautar numa avaliação de memorização de, Exato. de conteúdos, né? Às vezes é legal ter É. um texto, em cima desse texto, inferir uma pergunta para ver se ele é capaz de ler o que está lá, retomar alguma coisa, analisar aquilo e conseguir fechar com a sua ideia, com a forma que se coloca, né? Tem outra questão também que Exatamente. eu vejo muito em avaliação, que sempre entra em discussão, é o seguinte: o aluno ele atingiu uma determinada objetivo de uma pergunta, mas a escrita dele está muito mal. Aí eu preciso também pensar o que eu vou avaliar naquele momento. Se é a escrita ou se é a pergunta que eu fiz Uhum, referente a tal matéria. Então, qual que é o objetivo ali que eu vou estabelecer? Né? E se eu estabelecer que a pergunta ele atingiu, porque ele respondeu a tal pergunta, mas ele escreveu errado, né? Ou a escrita dele precisa avançar. Então, eu também preciso pensar em uma estratégia para ajudá-lo nisso, né? Então, por isso que a gente fala muito desse trabalho em conjunto, né? Porque às vezes numa exato. área, você pega lá em história, ele vai muito bem, né? Só que ele responde a pergunta, mas a escrita do texto dele é muito sofrível. Mas aí ele atinge o objetivo que ele conseguiu responder a pergunta, mesmo com uma escrita muito dificultosa. Aí por isso que precisa da ponte da parceria com as outras disciplinas para ajudar ele a trabalhar essa dificuldade, né? Exatamente. Assim, acho que o que nós, educadores, temos que ter em mente é o seguinte: ninguém erra porque quer. Nenhuma pessoa deliberadamente fala assim, ai, mas eu vou errar essa questão, estou com uma vontade de errar isso aqui, eu vou errar. Não, isso não acontece, né? O erro é sempre uma tentativa de acerto. Uma tentativa que pode não ser exitosa, mas ele tentou. Então, é sempre levar isso em consideração. Por isso que a avaliação ela tem que ser também formativa, né? A gente sempre trabalha nessa perspectiva de uma avaliação processual, formativa, dialógica e cidadã. Processual, porque ela deve estar presente em todo o percurso, né? E de forma que eu tenha condições de ajustar as ações durante o desenvolvimento do curso e não apenas no final, como nós já dissemos. Ela é formativa porque ela fornece elementos para que nós, educadores, possamos aperfeiçoar a nossa prática. Ela vai fornecer elementos que vai permitir que eu observe o processo vivido e pense assim, nossa, peraí, quais as aprendizagens foram construídas? Quais não foram? Então, eu tenho que focar agora as minhas ações nessas aprendizagens que não foram alcançadas, né? Então, a avaliação formativa, ela promove um ambiente de reflexão e de construção de novos conhecimentos. E a avaliação ela é dialógica por estabelecer uma relação de diálogo, né? Tanto entre os sujeitos do processo, quanto com as experiências interiores. Então, eu tenho que dialogar e pensar assim, bom, peraí, ele não foi bem nessa prova, mas ele foi bem em várias atividades, né? Então, eu tenho que fazer esse diálogo, sabe? Porque não avalia-se só o momento, avalia-se todo o percurso. Então, os educandos, eles trazem uma bagagem, eles trazem um conhecimento que precisa ser levado em consideração, né? Quando o educando da EJA resolve voltar a estudar, ele traz um modelo de escola que é conservador, que é autoritário, né? As provas nesse modelo ocupam um lugar privilegiado. Então, desmontar isso na cabeça dele, mostrar para ele que
para saber, né, para acompanhar a aprendizagem dele, não preciso sacrificá-lo, né? Isso é muito importante. Então, é preciso que a gente os torne, né, sujeitos do processo ensino-aprendizagem. Então, a avaliação formativa ela serve para isso. Na perspectiva cidadã, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança para ser mais um elemento de aprendizagem, né? Ela precisa verificar não só o que foi aprendido, mas como essa aprendizagem tem sido colocada à disposição desse educando na vida cidadã, na vida lá fora, né? Então, nessa perspectiva, essa avaliação desafia os educandos a serem mais criativos, mais autônomos, né? E para isso, eu, educador, tenho que organizar melhor o trabalho pedagógico, eu tenho que planejar, fazer um planejamento coletivo, pensar bem em cada momento, nos tempos, no espaço, no conteúdo, que vão fazer parte de todo o processo avaliativo. Paulo Freire dizia o seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar. Vocês acham que essa lógica também pode ser aplicada ao ato de avaliar? Ou seja, quem avalia, aprende ao avaliar? Né? Que saberes podem ser construídos ao se avaliar a aprendizagem dos educandos? Então, a resposta que os educandos dão a uma determinada atividade avaliativa, elas vão me dizer se essa atividade ela foi interessante, se ela efetivamente conseguiu captar aquilo que eu, como educadora, queria saber dos meus alunos ou não. Então, eu vou aprender nesse processo. Então, da próxima vez que eu elaborar uma atividade, eu vou falar, bom, aquela atividade ela não foi tão boa, ela não deu tão certo. Então, vou fazer uma outra desse jeito. Então, esse processo nos ensina também, né? É muito Ensina importante. também, né, Sônia, até a importância de retomar, né? Porque quando a gente fala em uma avaliação formativa, né, e dialógica, né, eu pensei num formato que ele é muito importante, a própria autoavaliação do estudante nesse processo. E a gente, quando a Isso. gente fala de autoavaliação, a gente precisa ter claro que não é o estudante definir se ele vai passar ou não. Né? Muitas vezes a gente fala, olha, é importante fazer uma autoavaliação, tem gente que pensa, então é o estudante que vai escolher se ele vai passar ou não. Claro que não, mas escutá-lo, ouvi-lo no processo é muito importante, né? Principalmente quando a gente está chegando perto do conselho, é importante que o estudante avalie o seu processo de aprendizagem. Como é que foi esse semestre para ele? O que ele sente que ele avançou? O que ele precisa progredir ainda mais? Será que ele tem uma consciência da sua aprendizagem? Né? Eu acho que essa discussão também tem que ser considerada no critério de avaliação final dele, né? Então é Uhum. importante, né? E aí você vai trazer para a gente, né? Que eu penso que é sempre importante a gente retomar, né? A necessidade dos professores, né? Nós educadores temos a clareza, né? Sobre vários Isso. aspectos que envolvem a avaliação. Isso, precisa ter clareza nos critérios, né? Ou seja, o que eu vou avaliar, com quem eu vou avaliar, quando, para quê, né? Tem que ter clareza nos padrões, como é que eu vou avaliar, que instrumentos eu vou utilizar, que medidas e verificações eu farei, né? Como será a atribuição dos resultados? Vai ser por nota, vai ser por conceito, ou vai ser outro símbolo? É preciso ter clareza quanto aos registros. Como é que eu vou registrar o que foi avaliado? Né? Que produções ficarão registradas nos dossiês ou nos portfólios avaliativos. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de portfólio, né? Ter um portfólio para cada aluno. Ali eu vou registrando os avanços, né? Aonde ele empacou, aonde eu preciso, sabe, investir mais, né? E pensar também nos resultados, né? Que esses resultados vão retroalimentar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Tanto na elaboração do plano de trabalho quanto no PPP. Então, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva dialógica, avalia-se quem ensina, o que se ensina, quando se ensina, como ensina, com quem e para que se ensina, né? Então, ao mesmo tempo, nós avaliamos quem, o que, quando, como e para que se aprende. Sempre que a gente pensa em ensinar, a gente tem que, juntamente, pensar em aprender. Ou seja, a forma, né, que eu vou usar para avaliar tem que medir como foi a minha ensinagem, digamos assim, e como foi a aprendizagem desse meu educando. Celso Vasconcelos, ele fala o seguinte:
Ao trabalhar a avaliação na perspectiva transformadora, dialética, libertadora, mediadora, diagnóstica, formativa, não faz sentido fazer avaliação sem a intervenção. Então, ele coloca a importância de que a avaliação me leve a intervir na dificuldade que aquele educando apresentou. Então, essa intervenção, ela precisa observar, ela precisa localizar os avanços, então ele avançou nisso, então isso está resolvido, né? Eu vou intervir naquilo que ainda precisa avançar, né? Então, localizar os avanços, localizar as necessidades para ter possibilidade de intervir e localizar as potencialidades. Então, esse meu educando, ele tem potencial para ir além. Por que não foi? Vamos tentar descobrir isso, né? Então, gente, a avaliação é assim, é um exercício permanente, um exercício comprometido, tanto com o processo como com o resultado, e com o alcance da aprendizagem dos educandos e das educandas, que assim participam e decidem dialogicamente sobre o seu próprio desenvolvimento cognitivo, sobre o seu desenvolvimento humano e sobre o desenvolvimento profissional, com vistas ao exercício pleno da cidadania. É muito importante que a gente retome o que está lá na proposta curricular de Diadema, né, que diz assim, que a avaliação compreende a aprendizagem como centro do processo, a concepção de avaliação que embasa essa proposta compreende a aprendizagem como centro do processo avaliativo. Então, os registros reflexivos vão auxiliar no planejamento de diferentes estratégias e, consequentemente, no aperfeiçoamento da prática pedagógica. Então, a gente tem que ter sempre isso em vista, né? Então, a avaliação é isso, é um processo que ele não é fácil, mas também não é difícil. Ele tem a avaliação ela tem uma certa complexidade que ela pode ser resolvida na medida em que a gente vai cada vez mais pensando sobre ela, refletindo sobre ela, né? E agora, recentemente, em breve, vocês farão, né, educadores e educadoras, vocês farão o conselho de classe. Então, é um momento de pensar nessa perspectiva de avaliação, que seja formativa, que seja dialógica, né? Que seja permanente, enfim, uma educação que promova, né, a aprendizagem, que desperte a segurança e a autonomia dos educandos. É isso, né? Na verdade, essa discussão ela não está fechada, né? A gente sempre costuma dizer, né, Sônia, que assim, nosso processo é uma discussão aberta permanente, não tem nada fechado, pronto, é assim, acabou, né? Eu acho que são discussões, reflexões que a gente quer trazer, né, para a gente propiciar nesse momento da gente pensar na avaliação, né? Então, a nossa ideia é sempre dar essa retomada. E é interessante, como a Sônia trouxe em vários momentos, né? Eu falo, pelo menos, assim, uma coisa que eu acho muito importante, né? Quando a gente senta para fazer uma avaliação em conselho final, eu acho que ela é uma avaliação que eu acho que ela é uma avaliação muito mais objetiva e direta do que o pré-conselho, né? Porque no pré-conselho você está falando de como você traz uma diagnóstica desse estudante e o que vamos fazer com ele a partir daqui, de acordo com esses dados. Então, o conselho final é a constatação se isso avançou ou não, né? De acordo com esse retorno, essa intervenção com o estudante, no retorno que se teve, então ela acaba tendo esse papel, né? E, assim, eu acho que é muito importante a gente avaliar o estudante por ele mesmo, né? Como é que ele chegou aqui e como é que ele está? Está avançando? O que está sendo relevante nesse processo para ele? E uma questão que acho que é muito importante também colocar sempre nas discussões, principalmente quando a gente fala dos alunos com dificuldades de aprendizagem, dificuldades acentuadas também de aprendizagem, né? Esse estudante, o que vai ser melhor para ele? Vai ser melhor para ele continuar na série que ele está ou vai ser melhor ele avançar com a turma, né? Como é que vai ser essa relação, essa interação com o grupo, com o professor? Então, isso também precisa ser colocado nessa reflexão, porque não adianta a gente também optar na discussão pela retenção do aluno se nada mudar, né? Ele não acompanhou, ele não atingiu, uma pena, retido. Tá, mas o que vai ser feito diferente para que vire esse quadro? É claro que a gente sabe que temos uma parcela muito importante da dependência do estudante para mudar esse quadro,
mas a gente também não pode chegar para o semestre seguinte e trabalhar as mesmas atividades, as mesmas matérias, se não Sim, houver aí uma mudança, né, sim. desse... Vai repetir o mais do mesmo, né? Vai repetir Exa- mais do mesmo. Você exatamente. sabe, Fábio, que o Rubem Alves ele fala uma coisa importante. Ele diz, num vídeo, ele disse o seguinte: eu gostaria que as provas escolares elas fossem feitas 2 anos depois, e não no ano em que o educando está estudando. Porque 2 anos depois a gente vai saber se aquilo que ele aprendeu ficou, né? Porque muitas vezes o estudante aprende para a prova, terminou a prova, ele esquece. Então, é preciso também que essa aprendizagem seja incorporada, né? Ela seja definitiva, que ela acompanhe esse educando ao longo da vida. Então, é muito importante pensar na avaliação nessa perspectiva. Com certeza, né? Bom, Sônia, eu penso que essas pequenas reflexões que a gente trouxe aqui, né, acho que contribuem aí para o andamento da discussão com o grupo, aí no HTPC, né? Depois desse tempinho aí, dessas provocações que a gente traz aí para a gente pensar um pouco, né, sobre o nosso ato de avaliar, essa concepção que a gente tem muito forte na EJA, é retomar aí os registros, né, que vocês já estão levantando, Isso. aferindo aí nas avaliações, nas atividades, fazendo esse fechamento de notas. Para o conselho da semana que vem das oitavas, isso está bem redondinho, né? Onde a gente fala que o conselho das oitavas, eu acabo dizendo que acaba sendo o conselho mais rápido, porque você já tem ali o quadro, né? Dos estudantes, né? E aí tem os das demais séries, que é na semana seguinte, que esse sim é um conselho que a gente também precisa ter um olhar mais atento, porque são os estudantes que permanecem conosco, né? Então, aí ó, Uhum. é um processo da gente retomar e discutir. E a EJA 1, que também participa de um segundo pré-conselho, né? Agora a gente tem, antes a EJA só tinha aquela discussão de conselho lá no final do ano, mas a gente, a cada parada que a gente ter no trimestre, a gente vai fazer um pré-conselho aí para discutir essas retomadas aí e reflexões de aprendizagem. Bom, acho que é isso, né, Ótimo. Sônia? Eu acho que por hoje... Eu quero deixar um abraço aqui, cumprimentar as educadoras, os educadores, porque eu comecei a minha fala e eu não dei um boa tarde para todas, todos, né? E para todos. Então, eu quero agora, nesse momento, deixar um abraço e pedir que vocês, no momento aí do horário coletivo, do HPC, que vocês dediquem uns minutinhos para comentar aquela questão inicial que eu coloquei, né? Se você, quem tem algo marcante para lembrar sobre o período de avaliação, que vocês possam dialogar entre vocês, porque é muito salutar a gente rever o que passou na vida da gente para a gente ou repetir, se for uma coisa bacana, né? Ou continuar fazendo aquilo com os nossos educandos, ou pensar, nossa, isso foi tão problemático para mim, eu não vou fazer isso de jeito nenhum com os meus estudantes. Então, para que a gente possa ter essa memória afetiva aí do processo de avaliação, tá bom? E um grande abraço para vocês, muito obrigada pela paciência e até o próximo encontro. Imagina, Sônia, é um prazer tê-la, né? Agradecer o pessoal da rede, né? Os professores que estão assistiram nossas últimas formações, né? Trouxeram alguns feedbacks aí com as coordenadoras muito positivos, né? Sobre a nossa discussão. A gente também gostaria que vocês também dessem um feedback aí sobre essa discussão que a gente está trazendo aí, né? De temas, né? Sugestões aí de assuntos que nós vamos abordar nos próximos encontros, né? Estamos abertos à disposição de todos. Agora, um bom trabalho, né? E a gente vai falando aí nos próximos dias aí na rede, e a Sônia em breve aí retorna aí com a gente por mais um bate-papo, tá certo? Sônia, Isso aí, obrigado. Boa tarde para de você, nada. boa tarde Foi para um o prazer. pessoal e um ótimo HTPC, turma. Tchau, tchau.